Olá pessoal, tudo bem? Quero aqui apresentar nesse vídeo como deve ser feita uma análise das Supremas Cortes, né, americana e da Flórida. Quero agradecer demais a participação de vocês, auxiliando na análise dessas Supremas Cortes. É uma pesquisa ambiciosa que vai analisar mais de 30 casos de judicialização da saúde e uma parte fundamental da pesquisa é justamente a análise das Supremas Cortes, né? Como elas funcionam, como é que elas interagem e tudo mais. Então, vamos logo apresentar um pouco como é que deve ser a análise dessas Supremas Cortes. Eu vou basicamente falar do objetivo da pesquisa, até para contextualizar as pessoas sobre o que de fato estamos procurando, né? Depois a estrutura da análise e por último prazos, beleza? Então vamos lá, o objetivo da pesquisa, né? A gente quer analisar qualitativamente experiências judiciais de efetivação do direito à saúde na Suprema Corte americana e da Flórida. Então esse é o grande objetivo da pesquisa, tá, pessoal? E aí o foco é justamente nessas experiências a partir da ideia do direito à saúde e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inclusive, sugiro, assim que você terminar esse vídeo, colocar lá a Agenda 2030 da ONU, em que vocês vão ler os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tem um objetivo que fala especificamente de saúde e bem-estar, e o outro objetivo que fala especificamente de instituições e justiça. Vocês podem clicar, inclusive, dentro desses objetivos, vocês veem ações e metas relacionadas a eles. Tá? Então, a pesquisa ela tem o foco no direito à saúde e nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E por que, então, vocês estão analisando a Suprema Corte americana e a Suprema Corte da Flórida? Porque a pesquisa é sobre judicialização da saúde nos Estados Unidos, análise de casos, são mais de 30 casos, como eu falei, mas eu não posso analisar os casos sem antes contextualizar como é que funciona a Suprema Corte da Flórida e como é que funciona a Suprema Corte americana. Tá? E aí justamente entra a sua participação para fazer um texto apresentando toda a lógica de funcionamento, estruturação e composição da Suprema Corte americana e um outro texto para a Suprema Corte da Flórida. Tá? Eu tenho aqui um tamanho sugerido, né, desse texto, de 20 a 25 páginas. Ah, mas pode passar? Pode passar. Pode ser menos que isso? Pode ser menos do que isso. Mas é só para ter uma ideia de parâmetro aí, né? Digamos um parâmetro médio. Não é que tenha que necessariamente estar nesse parâmetro. É óbvio que se for muito abaixo disso, não é o ideal, né? Vamos supor, 5 páginas. Tá? Então estou aí dando uma expectativa para que vocês tenham uma ideia. E o foco é 100% no mundo empírico. Então aqui a gente não está preocupado em doutrina, a gente não está preocupado em fazer uma teoria sobre o funcionamento da Suprema Corte. A gente quer fazer uma análise descritiva da Suprema Corte americana e da Suprema Corte da Flórida. Tá? Pode ter citação bibliográfica? Pode. Pode ter citação, inclusive, de normas internas da Suprema Corte da Flórida, da Suprema Corte americana. Pode ter citações de dispositivos jurídicos, da própria Constituição. Não tem nenhum problema, mas não precisa se preocupar em ficar citando por citar, aquela coisa de encheção de linguiça. Não, o propósito é descritivo, é o leitor entender como é que esse negócio funciona, tá? Qual é a destinação dessa pesquisa? Bom, tem várias coisas que vão destinar essa pesquisa e vocês, é óbvio, vão colher os frutos disso, né? Essa pesquisa vai gerar um livro sobre judicialização da saúde nos Estados Unidos, que vai ser publicado em português. Estou aí fazendo levantamento de fundos para publicar em inglês também. Vai ser publicado como capítulo de livro, então vai ter um capítulo sobre a Suprema Corte americana e um outro capítulo sobre a Suprema Corte da Flórida, tá? Então isso que vocês estão fazendo vai gerar capítulo. Pode gerar artigo, aí vai dar vontade de cada um, né? Pode gerar artigo, que aí sim a gente vai ter a introdução de alguns aspectos teóricos e doutrinários, mas é a segunda fase, tá? Não precisa para o objetivo da pesquisa. Mas caso alguém queira, né, trabalhar no formato de artigo, tranquilo também.
vai gerar apresentação em eventos diversos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo, né? E aí é óbvio que essas partes, né, de artigo, apresentação de eventos, tudo mais, eu vou ajudar vocês para que vocês se sintam seguros, né, em apresentar e que a gente continue, na verdade, com a estratégia de publicação. E também vamos realizar eventos no Brasil, nos Estados Unidos, presenciais, online. E aí a ideia é de que cada um participou da pesquisa, contribuiu com a pesquisa, dê sua palestra no evento, tá? Isso daí são algumas das destinações diretas dessa pesquisa, mas o céu é o limite. A expectativa é de que essa pesquisa ela permita mais ou menos uns 2 anos de publicação, tá? O que é muito bom aí para todo mundo. Bom, vamos lá então. Como é que é a estrutura de análise, né? A gente tem que ter a Suprema Corte Americana e da Flórida, a gente pensar mais ou menos numa estrutura parecida, né? Para o leitor ele se situar direitinho. Então, eu vou mandar para você a estrutura de análise, e a estrutura de análise vai compreender essas fases aqui, essas partes. Então, você vai colocar Suprema Corte, tá? Suprema Corte, e aí se for americano, Suprema Corte americana, se for da Flórida, Suprema Corte da Flórida. E essas são as partes, tá? A contextualização da corte, então algo que você vai dizer, a Suprema Corte foi criada nessa época, a Suprema Corte tem sede em Washington, composta por 7 ministros, uma mini contextualização. É como se fosse uma conversa de bar, aí você tem que explicar o que é a corte. É justamente esse momento. Isso faz com que a contextualização seja até menor. Eu estou imaginando aí em torno de 4 parágrafos, 5 parágrafos, uma coisa menor, tá? Um breve histórico, né? E aí você vai ser mais detalhado nesse breve histórico. Também, como eu falei, um breve histórico, não é um histórico. Então eu imagino aí que algo em torno de 2 páginas, né, seja o suficiente. É um breve histórico da corte, tá? Para situar o leitor, todo esse percurso dela, desde a criação até o momento atual. Depois você vai entrar discutindo como é que funciona o recrutamento dos ministros, se é nomeação do presidente, vai para o Senado, não vai, como é que funciona isso, enfim, qual é o itinerário do sujeito até ele sentar na cadeira de ministro da Suprema Corte. Depois, a estrutura e composição, né? Como é que funciona o organograma da corte, como é que funciona a estrutura, se são turmas, se são câmaras e tal. E a composição, né? A composição atual, é óbvio, de 2019, dos ministros, né? Então, que lá se chamam de justices, tá? Então vocês vão, de certa maneira, contextualizar o leitor a respeito de estrutura e composição. As competências da corte, o que ela faz, né? O que ela julga, quais são as suas competências materiais, territoriais e tudo mais. Depois, a parte de controle de constitucionalidade, aí basicamente o modus operandi, né? Como é que funciona o controle de constitucionalidade na corte. As principais ações não são casos, tá? São ações. As ações de constitucionalidade podem ser levadas à corte, tá? E os efeitos, né? Depois que a decisão ocorre, quais são os efeitos? Erga omnes, interparte, como é que funciona essa questão dos efeitos? Depois um item sobre Suprema Corte e ODS. Busque identificar se a Suprema Corte tem alguma iniciativa já relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso não pode ser algo interpretativo seu. Você pegar uma coisa que a Corte fez e falar, isso daí tem a ver com desenvolvimento sustentável, XYZ. Isso tem que ser uma relação real, né? Como é que você faz isso? Uma é você ver situações em que a Suprema Corte diretamente menciona os ODS, não necessariamente numa decisão, mas num evento, até no próprio site, por aí vai. E outra é você analisar as ações e metas de cada ODS e relacionar com a Corte, tá? Porque o objetivo ele é muito abstrato, então você tem que analisar as ações e metas para ter mais concretude. E aí sem forçar a barra, tá, pessoal? Se tiver que ser 2 parágrafos, serão 2 parágrafos. Não precisa forçar a barra aqui, não. Depois uma síntese de tudo que foi visto, né? Uma síntese de cada um desses eixos bem objetivamente, sabe? Bem rápido. E eventuais referências que você usou, seja teoria, doutrina, seja norma, seja julgado, seja site, seja lá o que for. Tá? Então esse é o itinerário
de uma maneira bem descritiva, não é para dar opinião, se é certo, se é errado, bonito ou feio, se preocupa em descrever. Eu vou mandar para vocês um exemplo de análise que foi feita pelo próprio Supremo a pedido do ministro Gilmar Mendes, tá? Eu vou mandar como anexo, além da estrutura, para vocês já usarem como padrão, vou mandar como anexo isso. Não é para ser igual, tá? Mas só para vocês verem um exemplo, né, de como foi feito. Bom, trazer aqui os prazos, né, sugeridos de vocês mandarem a versão inicial até dia 15 de novembro, que eu posso até contribuir, dar sugestões, dar ideias, e aí a versão final dia 15 de dezembro. Podem mandar para o meu e-mail tranquilamente, tá bom? Pessoal, essa foi uma exposição objetiva, então a gente sabe que às vezes ficam dúvidas, né, questionamentos e tudo mais. Então fiquem à vontade para me contactar por e-mail ou por WhatsApp. O que não pode é deixar a dúvida na sua cabeça. Tá? Aqui estamos trabalhando em equipe e por isso é essencial que estejamos em constante diálogo. Tranquilo? Então quero agradecer demais e que essa pesquisa renda muitos frutos para todos nós. Tudo de bom e contem comigo. Tchau, tchau.